chama para si os que são seus. Sua vontade sempre eterna e sublime me leva a te adorar. Minha estupidez. Quão estúpidos nós somos muitas vezes, não é verdade? Você já parou para pensar como tantas vezes nós agimos como se fôssemos completos ignorantes da realidade que nos cerca? Talvez você esteja muito diferente de mim, mas eu lembro há mais ou menos 5 anos, isso é de domínio público, eu já falei isso tantas vezes, vou falar mais uma vez, mas foi uma coisa muito marcante na minha vida, então às vezes a gente acaba sendo repetitivo por coisas marcantes na vida. Mas há 5 anos atrás, mais ou menos, 5, mozão, que a gente teve problema conjugal? Já tem tudo isso, 6 anos. Eu sempre falo 5. Viu como já é passado, né? Acabou, 6 anos já. Mas há 6 anos atrás a gente teve um grave problema conjugal. A gente estava mal pra caramba. E a gente tinha já o Nicolas, Isabela, o Rafael não era nem plano. Assim, não tinha plano algum de nenhum futuro, nada. E eu já era pastor. E chegou num momento na minha vida de tanto problema e tanta dúvida de absolutamente tudo. Eu lembro numa árvore que tinha no quintal da nossa casa lá em Brasília, nós morávamos em Brasília, e o tronco da árvore já estava meio gasto de tanto que eu sentava naquela árvore quando eu estava completamente desesperado. E nesse dia específico eu sentei no tronco daquela árvore, eu olhei para cima e eu falei: que estúpido eu sou de pensar que existe alguém aí fora que está me ouvindo. Eu realmente olhei para cima e questionei: será que eu não sou um grande idiota de pensar que Deus existe? E eu acreditava em absolutamente tudo. Eu já tinha passado 10 anos estudando essa coisa que nós chamamos de Bíblia, né? Esse livro que aqui na CV a gente chama de manual. Eu acreditava em tudo. Nascimento virginal de Cristo, check. Acreditava, legal. Deus criou, check. Beleza, creio. Jesus morreu pelos meus pecados, check. Creio. Ele ressuscitou, creio, check. Mas naquele momento, tudo na minha vida não só afirmava, mas eloquentemente gritava para mim: Winston, acorda, você está sozinho. E eu descobri naquele momento que eu tinha traços graves de ateísmo na minha vida. Sim, porque na minha vida de crente, evangélico, pastor, filho de pastor, neto de pastor, batista, quando as coisas apertaram, eu descobri que lá dentro eu não confiava em Deus. Quando as circunstâncias pareciam provar que eu estava sozinho. Será que você já passou por isso? Será que em algum momento na sua vida, por problemas relacionais ou problemas existenciais ou problemas com você mesmo, sabe aquilo que você olha para o teto do seu quarto, sozinho, você não está com problema nenhum e você: quem sou, para onde vou, o que é que eu estou fazendo, eu estou completamente sozinho no mundo. E talvez confiança em Deus para terminar aquela faculdade que parece que nunca vai acabar, para enfrentar aquele problema que quando você acordar estará lá para enfrentar um relacionamento que quando você abrir a porta do banheiro estará lá para você fazer uma DR indigesta. Nesse momento parece que muitos de nós somos ateus.
Essa semana várias pessoas me perguntaram, mas Winston, seguinte, é sério mesmo que você é ateu? E eu tive a oportunidade de dizer, não, relaxa, não sou ateu. Eu creio que Deus existe. Eu posso recitar para vocês o credo apostólico todinho e assinar embaixo, tá? Onde é que assina. Mas, por 3 semanas, eu queria que nós olhássemos bem profundamente para a nossa vida. Não olhe para a vida do outro, não. Essas palestras não são daquele tipo que você pode apontar, essa palestra era para o meu amigo. Ele faltou hoje, mas essa era para ele. Eu vou baixar a palestra quando estiver no site e vou entregar para ele. Não, é para você. Se não servir para você, deixa entrar por aqui, sair por aqui, esquece, joga fora e recicla, vai para outra. Mas essas 3 semanas eu queria te convidar a olhar a experiência de pessoas que conviveram com Jesus ou talvez até mesmo com Ele, talvez até mesmo experiências dele. E começassem a olhar para muitas vezes que você, assim como eu, operamos como se Deus não estivesse presente em nossas vidas, ou como se não confiássemos nele, ou como se não precisássemos dele, como se fôssemos autossuficientes, simplesmente vivendo sobre a terra. Você viu que essa música acabou de falar, que nós cantamos? Minha estupidez me faz olhar para o meu mundo e, de certa forma, não ver Deus. Eu tenho o privilégio de conhecer a vida de muitos de vocês aqui. E muitas vezes é difícil olhar para a nossa própria vida e cogitar que existe um Deus coerente na face da terra. Não somos os primeiros. Essa crise já vem há milênios. E, na verdade, os que conviveram com Jesus tinham a mesma crise. Senão, vamos ver. Em Mateus 14, Jesus vem conversando com os seus discípulos e tentando ensinar várias coisas, até mesmo presencialmente, existencialmente, até mesmo de forma palpável. E nós vamos ler o versículo 22, mas eu queria rebobinar a fita e começar a contar a história um pouquinho antes. Vocês lembram daquele dia em que Jesus e os discípulos, ou melhor, Jesus chamou os discípulos para eles se afastarem de tudo? Está no início do capítulo 14. E depois de pedir que eles se afastassem de tudo, eles foram para um local que era meio desértico e não tinha ninguém do lado. E a multidão seguiu. E a multidão normalmente segue para ver milagre. Você conhece vários lugares que vivem abarrotados de gente porque Deus vai agir naquele lugar e alguém vai ser curado. Normalmente por isso que multidão vai. E para esse lugar desértico foi uma galera, muita gente. Na verdade, o autor de Mateus diz que foram 5.000 pessoas, contando só os homens. Então, como mulher normalmente gosta mais dessa muvuca, né? Você pode ir para essas passeatas que estão tendo e tal, você olha, a grande maioria é mulher. Mentira? Não é? A maioria é mulher. Então, pensa, tem 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, provavelmente, e ainda tem as crianças que vêm a reboque, né? Hoje em dia tem babá, tem creche, tem tudo. Naquela época não tinha. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas tinham, mas pelo menos 10, digamos 12.000 pessoas estavam ali ouvindo Jesus. E chega a hora do almoço e não tem comida. E os discípulos chegam com Jesus do lado. Sempre tem algum que é mais da logística, né, Rômulo? Da logística, pensando como é que o negócio vai acontecer. E então, o Rômulo de Jesus chegou e falou, Jesus, seguinte, tem 12.000 pessoas aqui e a gente não tem comida nem pra gente. Manda eles embora. E Jesus, sempre muito, muito sábio, diz para o Rômulo dele, vocês vão dar de comer. Ao que provavelmente o discípulo falou, como é que é? Assim, eu sei que você faz milagre e tudo mais, mas não tem nada. E fala, não tem nada? Não tem. Tem 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, traz. Bem, a história é a seguinte. Jesus ora, as coisas se multiplicam e por alguma razão, sobram no final de todo o banquete de pão, sabe, McFish. Depois de todo o banquete com McFish, eu não sei onde Jesus arrumou maionese, mas
sobram 12 cestos. Assim, eu não sou muito detalhista, eu acredito que Mateus também não era tão detalhista assim, mas por que será 12 cestos cheios? Será que era para cada discípulo levar um pedacinho e lembrar do que tinha acontecido? Não sei. Vamos deixar isso de lado um pouquinho, não façamos com tantas conjecturas. Logo depois disso, Jesus começa a fazer o que está narrado no texto. Então vamos para o texto. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do lago. Então ele despedia a multidão. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Deixa eu fazer só aqui um parêntese. Algumas vezes, vocês ouvem muita gente falar que, porque Jesus subiu ao monte para orar, vamos subir ao monte para orar, porque lá a gente vai encontrar Deus. Olha para mim. Você pode entrar no banheiro, sentar no vaso e orar, e Deus vai escutar igualzinho no monte. Sabe por que Jesus subia no monte? Ele subia no monte porque se no deserto ele não conseguia ficar sozinho para falar com Deus, talvez no monte, numa subida difícil e completamente isolado de todo mundo, ele podia ter um pouquinho de sossego para ele falar com o pai dele. Então, quando começarem a falar, vamos subir ao monte para orar, você fala assim, não dá para ser lá em casa não, eu faço um lanchinho, a gente bate um papo e depois a gente ora, né, tia Darcila? Pode ser lá em casa, né? Pode ser lá na sua, a gente senta, come a comida boa da Andréia, o Floriano traz um pouquinho de pão especial, a gente tem uma festa e ora. Então, suba ao monte não, você vai cansar à toa. Deus, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, todos eles, ele sozinho, o triuno, está lá na sua casa, então ora para ele, fala com ele lá. Você quer ficar de joelho? Ajoelha lá da sua cama, se debulha em lágrimas diante dele, mas não precisa ser no monte não. Jesus não subiu no monte porque o monte era especial, ele subiu no monte para sair de perto da galera, porque era muita gente em cima dele. Mas ele continua, fechado o parêntese. Ao anoitecer, estou no 23, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então disse Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, marca isso aí na sua Bíblia. Quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé. Foi Jesus falando. Faz de novo. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Aí Jesus já parou de falar, pode voltar ao normal. Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vocês notaram o que aconteceu aqui? Jesus, por alguma razão, queria ficar sozinho. A razão parece ser para orar. E tem horas que até os melhores líderes precisam ficar sozinhos para simplesmente pensar com seus botões e pensar com Deus. Descansar um pouquinho de sempre estar dando ou até mesmo recebendo. Ficar sozinho. Jesus queria ficar sozinho e manda os discípulos irem na frente. Os discípulos vão, exímios pescadores, portanto, exímios condutores de barcos. E no meio da madrugada, isso significa, nas melhores traduções, entre 3 e 6 da manhã. Sim, a galera estava cansada já. Começa uma tempestade. E eu não sei como, não me pergunte,
Não me pergunte os porquês, comos e explicações filosófico-existenciais de como Jesus andou sobre as águas. Talvez tenha alguma coisa a ver com tensão superficial, mas eu não tenho nada a ver com isso. Vai ter gente chegando, tensão superficial. O que é isso? Será que prova o milagre? O milagre não se prova, cara, relaxa. Mas Jesus começa a andar sobre as águas. No meio da tempestade. Ele está simplesmente passeando em cima da tempestade. E os discípulos veem aquele vulto passeando no meio da tempestade. O que é que você faria? Eu conheço uns caras aqui que começariam a gritar: "Ai, mamãe!" E os discípulos fazem exatamente isso. Eles ficam, eu imagino eles desesperados dentro do barco, porque a crendice popular naquela época era justamente de espíritos. Como hoje a gente também tem, né, algumas a noiva branca, o espírito de não sei o quê, e aí começa aquelas contos de fogueira, a gente começa a ver o tempo fechar e o tempo fica mais frio. Nada, é tudo psicológico, não é nada daquilo. Mas a crendice popular naquela época era a mesma também. E os discípulos ficam desesperados. Vocês lembram de onde os discípulos estavam vindo logo antes de entrar no barco? Eles estavam vindo do deserto, em que Jesus tinha deixado de presentinho para eles. Sabe aquela marmitazinha que você leva das festinhas? Né? Aquele pratinho que você coloca a empada, o brigadeiro. Eles tinham feito um pratinho, Jesus deixou 12 pratinhos para eles. Esses pratinhos provavelmente estavam onde? No barco. Eles tinham lá num canto 12 cestos de sobra de peixe e pão. E no meio da tempestade, quando eles começam a ver alguém andando sobre a água, eles: "Ai, papai, o que será que é? Já está tendo tempestade, agora vem mais um fantasma e vai acabar com a gente." Jesus diz: "Tenham coragem, sou eu." Pedro, o sempre falastrão, primeiro, o que falava besteira quando era para falar besteira, o que era para falar coisa boa quando era para falar coisa boa, o que primeiro se posicionava, ele diz: "Se tu és mesmo Jesus, eu posso andar até você?" E Jesus diz: "Claro, eu estou andando, vem passear, o tempo está bom." E ele sai para a água. Vocês notam que no texto diz que Pedro começa a andar. Ele começa a andar e aí ele começa a atentar para as ondas. E o que acontece quando ele começa a atentar para as ondas? Ele começa a ir para o fundo. E aí ele grita: "Socorro!" E Jesus imediatamente pega, levanta e diz: "Oh, meu filho, quando é que você vai começar a confiar?" E Jesus entra no barco, a tempestade para. E os discípulos então acreditam. Depois de um milagre de 10, 12 mil pessoas terem comido com 5 pães e 2 peixes, e terem sobrado 12 cestas, eles então, depois da tempestade parar, eles: esse cara é filho de Deus. Nós somos tão parecidos com esses discípulos. Porque enquanto Jesus está fazendo milagre, enquanto a nossa vida está 10, está tudo funcionando legal, né? É assim, Jesus é o cara, ele está fazendo milagre. Você quer ser curado? Sobe mais. Mais um. Jesus, tem mais um para tu curares aqui. Eu conheço Jesus. Jesus é do meu peito. Assim, ele é meu amigo. Né? Eu conheço Jesus faz tempo. Na verdade, eu fui o primeiro que ele chamou. Depois veio outros aí. Ou então talvez um terceiro, quarto dissesse: não, eu fui o quinto que ele chamou. Mas a gente é assim. Ele me conhece bem perto. Eu ouço tudo que ele fala. Se você quiser um milagre mais especial, eu posso agendar uma visitinha só para você. A multidão pode atrapalhar você, mas eu sou assim com Jesus. Enquanto está tudo funcionando, enquanto Jesus está multiplicando as coisas e você está meio que, não sei bem o que está acontecendo, mas eu vi 12 mil pessoas comendo McFish, quentinho, belezinha.
Está tudo sempre bonito. Nesses momentos, normalmente, a gente não entra em crise de ter que confiar em Deus. Assim, quando a nossa conta no banco está cheia no dia 1º do mês, normalmente a gente não confia em Deus. A gente sai para jantar, mesmo sabendo que no final do mês aquele jantar vai ser pago com alguma coisa. Quando a saúde está ótima e não tem ninguém enfrentando problemas graves de saúde, a gente pega um resfriado e aí a gente junta a família e conversa: meus filhos, vamos orar, porque o Rafinha pegou um resfriado. Então vamos pedir para Deus para que o Rafinha seja curado. E a gente senta ao redor da cama, todo mundo dá as mãos e: Senhor, nós sabemos que Tu tens todo o poder, Tu és magnífico e Tu vês tudo o que acontece. Então, Senhor, atenta para a saúde do Rafinha e cura. E depois de 5 dias o Rafinha é curado. 5 dias resfriado, né? 5 dias resfriado, o Rafinha é curado. Aí quando o Rafinha é curado, propriamente, claro, a gente tem que agradecer. Aqui eu não estou sendo irônico, nós temos que agradecer. O Rafinha não está mais espirrando, ele não está mais com febre. Vamos agradecer? Vamos. Senhor, obrigado, porque o Rafinha foi curado de gripe. Mas no mundo não existem só gripes. No mundo não existem só contas de telefone para pagar. No mundo não existem só briguinhas de futebol. Sabe aquelas brigas entre 2 amigos que se acabam no futebol, aí termina o futebol, tá os 2 batendo na bundinha um do outro? Não. No mundo existem desavenças de relacionamentos seríssimas. Normalmente com as pessoas que nós mais amamos. No mundo existem dívidas impagáveis. E no mundo existem doenças que não têm cura. E no começo dessas desavenças, no começo dessas dívidas, no começo dessas doenças, normalmente nós acreditamos em todas as palavras de Deus. Quando o casamento começa a dar problemas, nós acreditamos que o que Deus uniu não separe o homem. Então nós lutamos. Quando começa a aparecer a dívida, a gente recita para a gente mesmo de: eu sou filho do que é dono da prata e do ouro. E a gente faz uma forcinha e começa a pagar os juros. Quando nós ou pessoas bem próximas de nós são diagnosticados com doenças incuráveis, nós nos achegamos ao trono da graça de Deus e dizemos: Senhor, nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, cura. Mas o tempo passa. E a dívida não é paga porque não se tem dinheiro. O relacionamento não é restaurado porque pessoas decidem por si mesmas. Muitas vezes pessoas não são curadas. E então? É aí que, como Pedro, a gente começa a afundar. A gente começa a afundar porque a gente não consegue mais enxergar Deus. A gente enxerga só o problema. A gente enxerga o problema relacional, a gente enxerga o problema financeiro, a gente enxerga a doença. E é nesse momento que nós começamos a afundar, não como Pedro no lago, mas na nossa não confiança
Porque os problemas são grandes. Você já passou por alguma tempestade no mar? Ou em algum rio aqui da região? Você já atravessou o Rio Amazonas? Quem já teve a oportunidade de ir ao Rio Amazonas? Numa tempestade. Ou então na frente de Manaus, no Rio Negro. Não precisa ir para o Amazonas, não, é só ir para o Negro. Atravessar Manaus-Iranduba de voadeira pequena de 15 cavalos no meio de uma tempestade amazônica. Sim. Vai lá na proa para você sentir o que é tempestade. Eu lembro certa vez eu atravessando de Macapá, no Amapá, para Afuá, um outro municípiozinho. Alguém já ouviu falar de Afuá? Já? Você é macapaense? Não? Seu irmão mora lá em Macapá ou Afuá? Macapá, e ele conhece Afuá. Bem, Afuá é uma cidade que todos os dias a maré sobe e a cidade vira uma cidade não submersa, mas em palafitas, assim, não tem chão, é só pontezinha. 2 horas numa lancha com um cara que não sabia pilotar, com ondas no rio Amazonas que chegavam a 2, 3 metros de altura, numa tempestadezinha no rio Amazonas. E eu estava na popa, porque foi o lugar que sobrou para o intérprete dos americanos. Assim, eu tenho um amor todo especial para vocês, que são intérpretes. Porque vocês sempre pagam o pato. Os americanos especiais sempre estão lá atrás, gostosos e, sabe, quentinhos, e vocês estão lá pagando o pato. Vocês têm um ministério magnífico. Eu nunca temi tanto pela minha vida. Eu subia, por causa da lanchazinha, uns 5 metros no ar e caía, e a água subia. Eu várias vezes disse: Senhor, socorro, livra o teu filho. Eu fico imaginando como que Pedro se sentiu ao olhar ao redor dele e ver que só tinha vento, tempestade. De vez em quando ele olhava por entre as águas, ele olhava Jesus. Eu entendo ele ir para o fundo, porque eu, quando não consigo enxergar Deus em meio a tantos problemas, eu vou para o fundo. Você vê como Deus, em Jesus, trata Pedro? Quando Pedro grita por socorro, mesmo na sua desconfiança. E isso é tão interessante porque Pedro, que está afundando, porque ele olhou para as circunstâncias e não estava literalmente confiando em Cristo, mas ele olhou para as circunstâncias, ele começa a afundar, mas na descrença dele, ele grita: socorro! Para quem que ele estava gritando? Para Jesus, não tinha mais ninguém para salvar ele ali. Então, na descrença dele, na completa desconfiança dele, ele grita para Jesus. Isso já aconteceu com você? De você não ter mais esperança nenhuma, você está completamente desacreditando de tudo, completamente cético, eu não tenho para onde correr, é Ele mesmo. Eu não sei nem se Ele existe, eu não sei nem se eu deveria estar falando, mas se tu estás ouvindo, por favor, me salva. Me dá uma pequena prova de que tu estás aí. Você notou qual é a palavra de Mateus logo depois do grito de Pedro? Volta lá, no 30. Entrando para o 31. No 30, Pedro fala: Senhor, salva-me. E no 31 você vê qual é a palavra que está aí? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós somos assim. Nós tantas vezes cremos em Cristo porque nós cremos em tudo que já falaram sobre Ele. Mas nós não confiamos quando as coisas apertam. E a palavra de Jesus não é uma palavra de censura, não é uma palavra de desdém, mas é uma palavra clara e real de por que sua fé é tão pequena? Por que você duvidou? Eu estou aqui. Momentos antes, talvez dias antes disso que aconteceu, Jesus estava terminando um grande sermão muito conhecido dele.
E no final desse sermão, ele começou a falar a respeito de confiança em dinheiro, principalmente. Mas ele começou depois a falar sobre várias coisas a respeito das dúvidas e das dores e das angústias que nós temos. E depois de ele perguntar, por que vocês andam tão ansiosos por tudo, pelo que vocês vão comer amanhã, pelo que vocês vão vestir, ou o que vocês têm, o que vocês não têm, ele começa a dizer então para que nós olhemos para a natureza e vejamos as flores que teoricamente não têm valor algum, e que elas são mais belas que Salomão, e depois ele faz com que os discípulos que estavam ouvindo olhassem para os pássaros, e ele diz, os pássaros comem todo dia, e eles não plantam, eles não ceifam, e mesmo assim comem. E depois ele pergunta, quantos de vocês, por mais preocupados que estejam, podem crescer 1 centímetro? Existem certas coisas que nós não temos controle algum. E eu tenho certeza absoluta que Deus não deseja que nós tenhamos controle sobre tantas coisas. Quais são algumas coisas que você não tem controle algum na sua vida? Talvez em saúde nós tenhamos isso bem claro. Ou no futuro, como é que vai ser o dia de amanhã? Será que amanhã a Sara vai estar com o Maguinho fazendo as peripécias econômicas deles? Ou será que eles vão quebrar? Será que amanhã você vai estar saudável ou você vai ter um diagnóstico de câncer de mama? Será que o seu relacionamento amanhã estará saudável? E se nós começarmos a nos preocupar com tudo isso do amanhã, essas preocupações nos levarão a afundar, a não a crescer. E a pergunta de Jesus é, por que vocês se preocupam tanto? Eu acredito que Pedro ouviu esse sermão. E talvez tenha sido justamente esse sermão de preocupação e tudo mais que fez com que ele confiasse em Jesus e colocasse o pé fora do barco e visse o pé começar a afundar e ter alguma sustentação e depois, será? Eu vou. E muitos de nós fazemos isso, nós vamos no será, eu vou, e sentimos que Deus está, e provavelmente é uma das razões que você está aqui hoje, porque, vale a pena, eu vou lá, eu vou ouvir de novo, eu vou caminhar de novo. Mas coisas acontecem que fazem com que nós nos angustiemos. O que é que a gente faz então? Eu acho que Jesus dá um bizu para a gente em Mateus 6, ali pelo verso 32. E é assim que ele diz no final desse sermão. Por que vocês... Portanto, não preocupem no 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Eu vou abrir um parêntese aqui. Tem coisa bem mais séria do que comer, beber e vestir, não tem? Tem. Tem saúde, tem vida ou morte, tem relacionamento ou não. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagãos são aqueles que ignoram completamente a existência de Deus. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A resposta para nós, para a nossa desconfiança, é literalmente buscar a soberania de Deus na nossa circunstância. Eu sei que hoje em dia é muito mais fácil a gente ouvir pessoas que dizem que tudo vai mudar. Não é? Sua circunstância vai mudar,
Você está endividado, você vai ficar rico. Eu declaro sobre a sua vida uma unção de riqueza. E você vai sair deste local completamente rico. E você não vai ter mais dívidas, muito pelo contrário, você vai ser credor. Ou sobre relacionamentos. Eu vou derramar sobre vocês uma unção de restauração de relacionamentos. Então você chega em casa e a sua família está restaurada. Ou até mesmo chega no lado de uma cama e olha para o doente moribundo e diz: eu declaro e reivindico a cura de Deus sobre a sua vida. Você está curado. É muito mais fácil isso. Porque a gente sai com o coração leve, feliz da vida, porque Deus vai agir. Às vezes ele não age. Por isso, você não vai me ouvir dizendo: eu declaro, eu reivindico e eu derramo sobre a sua vida uma bênção de pontinho, pontinho, pontinho. Porque a orientação de Deus não é: te prepara, porque um milagre vai acontecer na sua vida. A orientação de Deus é nua e crua. Jesus falando: busque em primeiro lugar Deus. Mas Winston, assim, alguma coisa eu perdi na palestra de hoje. Você está falando que eu não estou confiando. Está tudo errado. As circunstâncias da minha vida estão piores que uma tempestadezinha num laguinho lá no Oriente Médio. Minha esperança acabou. O que Jesus diz é: busque o reino de Deus. Tente ver onde Jesus está agindo. E confie que Ele está. Porque Ele está. Na música que nós cantamos logo antes dessa palestra, diz que muitas vezes a nossa estupidez nos faz olhar para o nosso mundo e não conseguir enxergar. Mas no momento em que nós começamos a olhar para fora, por janelas existenciais, a gente consegue ver que ao nosso redor o sol continua brilhando. Ao nosso redor Deus continua agindo. E assim como domingo passado nós tivemos uma aula de Bíblia com o Alexandre Robles, nos dizendo que nós passaremos por circunstâncias difíceis, mas que essas circunstâncias não podem nos separar de Deus de forma alguma, e muito pelo contrário, elas nos moldam a nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Filho dele. Em momentos e circunstâncias difíceis em que as nossas crenças evaporam e não sobram palavras ou versinhos bíblicos para nos lembrarem de coisas, o que nós precisamos fazer é buscar. Mas eu vejo que ele fala em uma outra coisa. Continua lendo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Você já notou quando tudo está dando errado na sua vida ou na vida de alguém do lado? A gente começa a projetar medo do que vai acontecer. Quando a gente tem um diagnóstico horrível de alguma doença, nós começamos a pensar: poxa, o médico disse que só são 3 meses. Ou o relacionamento está acabando e você vê só uma possibilidade: provável divórcio daqui a 2 semanas. Então, a cada dia, em vez de viver aquele dia, você vive 2 semanas depois, ou você vive 3 meses depois. E nós vivemos a derrota antes da derrota chegar. Jesus nos chama a vivermos o dia em que nós estamos vivendo. Porque o dia que nós estamos vivendo dá para viver. Porque é só mais um dia.
Você está sozinho. Só tem mais um dia. E normalmente a misericórdia de Deus é só para aquele dia. Não é para o posterior. Não é para o dia depois. É só para aquele. E o que Jesus diz é: amanhã pode haver outro mal. Vai haver vários outros males na sua vida. Mas basta o de hoje. E para o de hoje, eu estou aqui. Você não precisa resolver todo o problema, você precisa simplesmente passar mais esse dia, mais esse pedaço do problema, mais essa dor, mais um dia. Eu acredito que ele diz para nós descansarmos nele. Porque existem coisas que nós não temos controle. Não é isso que ele fala acima? Ele diz que como é que vocês querem crescer um pouco mais, vocês não controlam isso, vocês não controlam o futuro. Vocês não têm controle sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença ou sobre a sanidade. Vocês não têm controle sobre o futuro. Você tem? Você tem controle sobre o que acontecerá amanhã? Ou sobre o que deixará de acontecer amanhã? Nós não temos. E não tendo controle sobre as coisas, nos resta uma decisão, na verdade. Nos resta declarar independência e desconfiança total e nos distanciarmos dele por causa das circunstâncias. Ou permanecermos firmes, buscarmos a ele um dia de cada vez, apesar das circunstâncias. A pergunta é: o que você vai permitir que as circunstâncias façam com você? Porque circunstâncias sempre vão ser difíceis. Na verdade, Jesus mesmo, que falou essa palestrazinha aqui, depois mandou os discípulos alimentarem a multidão e depois chamou Pedro e disse: pode vir. Ele também disse uma pequena palavrinha, ele disse assim: no mundo vocês vão ter muitas aflições. Ele não falou: aguenta, cara, porque sua vida vai ser uma bênção. Você não vai enfrentar nenhum problema. Estando comigo, você está com Deus, está tudo bem, você só vai ter felicidade. O que ele disse foi: no mundo você vai ter aflições. Mas ele completou: vocês podem ter coragem, porque eu venci o mundo. Então eu creio que em momentos em que as circunstâncias afirmam Deus não está no controle, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar a decisão de deixar as circunstâncias ditarem o dia de amanhã, ou deixar que Deus nos dê paz pelo dia de hoje, porque amanhã vai ser outro dia, porque basta a cada dia o seu mal. A decisão é simples: ser dominado pelas circunstâncias e pelo medo futuro, ou deixar que Deus hoje nos dê a sua paz, para que nós descansemos naquilo que nós não temos controle. Então descanse. Você pode descansar.